com um discurso notavelmente parecido com o que você acabou de proferir na passada quinta-feira, dia 15 de janeiro, a respeito das promessas que foram feitas e daquelas que não foram cumpridas. Chris, corte número 1. Há 80 anos, nossos pais e avós, bisavós, tendo vencido a Segunda Guerra Mundial, foram capazes de se unir, encontrar um equilíbrio de interesses e concordar com as regras e princípios fundamentais das relações internacionais e consagrá-los na Carta da ONU em toda a sua totalidade, completude e interconexão. Os imperativos deste documento fundamental, como a igualdade, o respeito pela soberania, a não interferência nos assuntos internos e a resolução de disputas através do diálogo, são agora mais exigidos do que nunca. Este princípio encontra-se firmemente estabelecido em documentos legais internacionais de caráter fundamental. O desrespeito a este princípio tão básico e vital nunca conduziu e jamais conduzirá a resultados positivos. Isso foi claramente demonstrado pela crise em torno da Ucrânia, que se tornou uma consequência direta de muitos anos ignorando os legítimos interesses da Rússia e um curso deliberado para criar ameaças à nossa segurança, para o avanço do bloco da OTAN até as fronteiras da Rússia, contrário às promessas públicas que nos foram feitas. Quero sublinhar este ponto, em total contradição com as promessas públicas que nos foram feitas. Recordo que a Federação Russa tem apresentado de forma consistente e reiterada iniciativas com o objetivo de edificar uma arquitetura de segurança nova, verdadeiramente fiável e equitativa para o continente europeu e para a segurança global. Quero reenfatizar isto, ao contrário das promessas públicas que nos foram feitas, todos sabemos exatamente do que ele está a falar. Ser a altura de reconsiderar a Guerra Fria ou a mentalidade da Guerra Fria? Permita-me refinar a pergunta. Bem, a mentalidade da Guerra Fria, em primeiro lugar, a Guerra Fria foi criada com base num absoluto mal-entendido. Sabe, os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados no fim da Segunda Guerra Mundial. Havia alguma frustração em Potsdam sobre o que a Rússia estava fazendo na Polônia, mas a realidade é que a Rússia estava apenas fazendo o que havia sido acordado na Polônia e foi apenas o fato de que ele superou o Winston Churchill que criou este problema. Os Estados Unidos, no fim da Segunda Guerra Mundial, procuravam impor a hegemonia econômica americana sobre o mundo. O Plano Marshall, havíamos criado o Banco Mundial, tínhamos o Fundo Monetário Internacional e estávamos tentando forçar Joseph Stalin na Rússia a se juntar a isso para que a reconstrução soviética, que foi extensa, ficasse sob o guarda-chuva do Plano Marshall e de coisas semelhantes ao Plano Marshall. Isso daria aos Estados Unidos a capacidade de controlar indiretamente a União Soviética, porque controlaríamos indiretamente a economia deles. E Stalin disse não, e então o Departamento do Tesouro enviou uma consulta para a Embaixada dos EUA em Moscou em janeiro de 1946. E em fevereiro, George Kennan respondeu com este famoso telegrama de 8.000 palavras. E a resposta dele foi além de simplesmente perguntar por que os russos, os soviéticos, não queriam se juntar ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. E, em vez disso, ele fez uma exposição sobre a incompatibilidade da União Soviética, sua forma de pensar e sua abordagem ao Ocidente. Isso foi usado pela administração Truman para criar a doutrina Truman, que era: se os soviéticos não quiserem jogar no nosso time, então precisamos contê-los, precisamos isolá-los, precisamos parar sua expansão, mesmo que não houvesse expansão acontecendo. Bem, e então isso foi militarizado no que ficou conhecido como NSC 68, de 1950, que criou o conceito da Guerra Fria, usar força militar para conter a União Soviética. E tivemos a Guerra Fria de 1950 até 1991, a Guerra Fria. E, sim, foi um tempo perigoso. Tivemos corridas armamentistas, tivemos, ameaças de guerra nuclear, mas nunca tivemos uma guerra quente. Evitamos uma guerra quente. E o outro ponto interessante sobre a Guerra Fria é que o tempo todo tivemos relações diplomáticas sólidas. Eu só quero salientar que durante o tempo de Joe Biden, nós nem sequer falávamos com os russos. Tínhamos relações diplomáticas. Eu conhecia muito bem o embaixador russo, Anatoly Antsov, e a sua frustração por não ter interação com o governo do ZIUA, com o Departamento de Estado, que estava basicamente sentado em Washington, D.C., era palpável. Durante a Guerra Fria, sempre tivemos relações diplomáticas com os soviéticos.
Nós tínhamos relações econômicas com os soviéticos, tínhamos turismo. Nikita Khrushchev visitou os Estados Unidos, Richard Nixon visitou a União Soviética. Tínhamos cúpulas onde conversávamos, chegamos a acordos. E porque nos respeitávamos mutuamente, nos respeitávamos, firmamos acordos internacionais vinculativos sobre o controle de armamentos. Primeiro, para limitar o controle de armamentos, as limitações de armas estratégicas, o Tratado de Mísseis Antibalísticos, mas depois, eventualmente, para eliminar as próprias armas, para... sabe, o Tratado INF, em que tive um papel, o Tratado START, tive um papel no início. Estes eram tratados baseados no respeito mútuo. Tínhamos oficiais de área estrangeira nas Forças Armadas e estrangeiros e oficiais do Serviço Diplomático no Departamento de Estado que eram verdadeiros especialistas na União Soviética, na Rússia. Não porque os amávamos, estávamos numa guerra fria, mas porque precisávamos saber toda a verdade e só a verdade sobre essas pessoas contra quem nos opunhamos ideologicamente. E assim, os oficiais com quem lidei, os coronéis, tenentes-coronéis, com quem lidei do nosso lado, quando estávamos a fazer o Tratado de Controlo de Armas, eram peritos genuínos. Eles conheciam a Rússia, falavam a língua russa, conheciam a história russa, conheciam a cultura russa. Eles conseguiam ir à Rússia e, integrar-se de forma eficaz. Podiam ouvir os russos trazer de volta essa mensagem, articulá-la eficazmente para que tivéssemos uma política sólida. Essa foi a Guerra Fria. Compare e contraste isso com o que temos hoje, a russofobia correndo solta. Nem conseguimos estudar. Minha filha foi para a Universidade de Georgetown, sabe? Ela estudou no programa de elite de serviço diplomático. Ela estava se especializando na região do Cáucaso, sabe? Geórgia, Azerbaijão, Armênia, Chechênia, Daguestão. E eu a levei em uma viagem para a Rússia. E eu a levei para a Chechênia, e ela conheceu Ramzan Kadyrov, ela conheceu a liderança sênior da República Chechena, ela teve discussões informadas com essas pessoas, ela aprendeu muito, ela visitou museus, ela conversou com imãs seniores, historiadores seniores. Quando ela retornou a Georgetown, essa moça que estava cursando seu mestrado em estudos caucasianos foi alvo de zombaria. Os colegas dela, muitos deles que estavam, você sabe, participando de programas relacionados a como derrubar o governo na Geórgia e tudo mais, alguns deles chegaram a apostar que ela deveria cometer suicídio por não ter ido. Eles exigiram que ela fosse expulsa do programa de estudos e a própria escola a repreendeu severamente. Entendeu? Essa é a situação atual da academia americana hoje em dia. Não há qualquer desejo de ter conhecimento genuíno sobre a Rússia, sobre absolutamente nada lá. Eles promovem a ideologia anti-Putin. É russofobia tudo de novo? Éramos mais saudáveis academicamente durante a Guerra Fria do que somos hoje. E o outro problema agora é, para onde vamos? Durante a Guerra Fria era sobre aprender a coexistir pacificamente com a União Soviética. Era disso que se tratava. Até Ronald Reagan, o grande guerreiro da Guerra Fria, ao iniciar a presidência, era o império do mal. Mas ao terminar, quando estava na Universidade de Moscou, e um estudante perguntou, ainda somos o império do mal? Ele disse, não, os tempos mudaram. Eu os vejo como amigos. Eu os vejo como amigos. E ele falava a sério. Mas nós não levamos adiante. Por quê? Porque a Guerra Fria terminou, e terminou de um jeito que nos permitiu dizer, nós vencemos, vocês perderam. Isso não é bem verdade. Sabe, a mitologia de que nós, entramos numa corrida armamentista e levamos a União Soviética à falência, as pessoas que acreditam nisso não sabem nada sobre como a economia soviética funcionava, como a indústria de defesa soviética funcionava. A União Soviética falhou porque Mikhail Gorbachev administrou mal a sua revolução da perestroika, e ele basicamente quebrou o sistema e não tinha nada para o substituir, e colapsou. Mas não estendemos uma mão amiga para dizer, ei amigo, vou te ajudar a levantar. Nós pisamos no pescoço deles e dissemos, vocês vão ficar por baixo. E a década de 90 foi toda sobre os Estados Unidos mantendo a Rússia subjugada, mantendo a Rússia fraca, tentando desmembrar a Rússia para acabar com a capacidade dela de se reerguer e nos desafiar novamente, como fizeram durante a União Soviética. Essa é a verdade, esse é o legado da Guerra Fria. A relação deles falhou. E quando Vladimir Putin surgiu em 2000 e disse, não, vamos nos levantar, sacudir a poeira e seremos iguais. Ele ensinou os russos a se apaixonarem pela Rússia novamente, a ter orgulho da Rússia. E ele disse, não nos ajoelharemos diante de ninguém. Não estamos tentando estar acima de vocês, mas certamente não vamos nos ajoelhar. Todos os guerreiros da Guerra Fria que a venceram pelos Estados Unidos ressentiram-se disso, ressentiram Vladimir Putin e têm procurado removê-lo do poder desde então. E o ódio por Vladimir Putin, porque Vladimir Putin se recusa a ceder, levou à situação em que nos encontramos hoje. Temos uma situação em que o presidente dos Estados Unidos tentou matar Vladimir Putin no dia 29 de dezembro. Precisamos voltar à Guerra Fria. Por quê? Porque, em primeiro lugar, temos que aprender a respeitar a Rússia novamente.
Em segundo lugar, ao ter uma relação adversária com a Rússia, seremos forçados a aprender a realidade da Rússia, assim como fizemos no passado, a nos reeducar sobre a verdade da Rússia. E uma vez que aprendamos a respeitar a Rússia, acabemos com a Guerra Fria do jeito certo, com duas potências iguais, apertando as mãos, respeito mútuo, confiança. Os Estados Unidos não são nada confiáveis. Se pudermos reiniciar, teríamos que voltar no tempo, tipo, de volta para o futuro, mas se pudermos chegar ao ponto de reiniciar para que, quando a Guerra Fria 2.0 terminar e não for com um lado vencendo e o outro perdendo, for com ambos os lados dizendo, chega de Guerra Fria, vamos ser amigos. Vamos ser verdadeiramente amigos e avançar juntos. É por isso que proponho uma nova Guerra Fria, porque o que está a acontecer agora, estamos falidos. Nós não como podemos ser confiáveis? O nosso presidente estava numa conversa com o presidente russo, que foi planeada para o manter no lugar, enquanto os ucranianos enviaram 91 drones para o matar. Não é assim que os Estados-nação funcionam. Não somos sérios em relação à paz com a Rússia. Temos um diretor da CIA que está totalmente envolvido numa guerra secreta para derrubar a União Soviética, derrubar a Rússia. Temos um secretário do Tesouro cujo propósito número 1 é impor sanções que quebrem a economia russa. Esta não é a linguagem da paz, amor e felicidade. Verificou-se que o espírito do Alasca era uma fraude. E em vez de jogar esses jogos perigosos, porque, como Vladimir Putin disse em seu discurso, promessas foram feitas e promessas não foram cumpridas. Muitas promessas estão sendo feitas hoje e elas não serão cumpridas porque os Estados Unidos não são um parceiro confiável. Nós precisamos de uma nova Guerra Fria para que possamos reaprender o que significa tratar os russos com respeito. E então, e só então, poderemos ser o parceiro confiável de que a Rússia precisa para viver em paz. Passando agora para aquela imensa massa de terra que se encontra entre a Rússia e os Estados Unidos, o Kremlin irá encorajar as conversações sobre a Groenlândia com o objetivo de observar a lenta desintegração da OTAN? Bem, é curioso. Peskov apareceu e disse, de um jeito ou de outro, Trump entrará para a história. É uma declaração curiosa. Ele disse, isso não significa bom ou ruim. Significa apenas que se Trump tomar a Groenlândia, ele entrará para a história. E a implicação é que Trump vai quebrar tudo que existia antes em termos das relações Europa. Os russos nunca foram a favor disso. Você ouviu Vladimir Putin dizer, nós tentamos repetidamente criar uma estrutura de segurança entre a Europa e a Rússia, os Estados Unidos e a Rússia. Uma estrutura de segurança é aquela que se baseia na ideia de que ambos os lados têm interesses legítimos que devem ser respeitados. Os russos vivem ao lado da Europa. Eles não querem ver a Europa desestabilizada. Eles gostariam de uma Europa que estivesse com tudo em ordem. Eles gostariam de uma Europa que fosse muito próspera, porque uma Europa próspera, consequentemente, pode ser ligada com mais facilidade a uma Rússia próspera. E, no entanto, por outro lado, você vê os Estados Unidos usando a OTAN como uma extensão da política externa americana. E a política externa americana está singularmente voltada para a derrota estratégica da Rússia. E então, às vezes, dizem que o melhor caminho, se o inimigo está fazendo o que você quer que ele faça, não se meta no caminho deles. E neste momento, os russos veem a OTAN como uma ameaça existencial. E o que Donald Trump está fazendo poderia levar à dissolução da OTAN e à eliminação dessa ameaça existencial sem que a Rússia precise mover um dedo. Então, eu acredito que os russos vão continuar a se posicionar em defesa do direito internacional, porque, como Vladimir Putin afirmou, é exatamente isso que faz com que uma sociedade civilizada seja civilizada. Mas se o relacionamento entre os Estados Unidos e a Europa está tão deteriorado, que a questão da Groenlândia é até possível. Não cabe à Rússia consertar esse relacionamento. É trabalho da Rússia estar pronta para intervir quando essa relação colapsar e fazer o que for necessário para garantir os interesses da Rússia. E o que eu acho que vocês verão é que haverá uma corrida entre os Estados Unidos e a Rússia para conquistar o favor de nações europeias individuais à medida que a União Europeia colapsa e a OTAN se desintegra. Aqui temos um comentário que foi feito hoje, mais cedo nesta manhã, no horário de Moscou, de Peskov. Cris, corte a faixa número 9. No entanto, existem especialistas internacionais que acreditam que se Trump resolver a questão da anexação da Groenlândia, ele sem dúvida entrará para a história, e não apenas na história dos Estados Unidos, mas também na história mundial.
E repito mais uma vez, sem entrar no mérito se isso é bom ou mau, é difícil discordar desses especialistas. Isso é provavelmente tudo o que se pode dizer sobre este assunto. É como dizer que se Adolf Hitler invadir a Polônia, ele vai entrar para a história de um jeito ou de outro. Certo, não é nem positivo nem negativo neste momento. Aparentemente, o presidente acabou de ter, enquanto eu e você estávamos no ar, uma entrevista por telefone com a NBC News, onde ele afirma que irá 100% atingir as nações europeias com novas tarifas se um acordo sobre a Groenlândia não for alcançado. Quando questionado pela NBC se ele tomaria a Groenlândia pela força, ele respondeu, sem comentários: Sim, não há isto é um negócio que já está fechado, é algo que de facto vai acontecer e as ramificações, as consequências disto, quer dizer, sabe, nas redes sociais há uma enorme variedade de pessoas, há tanta gente por aí que se considera patriota, daqueles que batem no peito com orgulho e estão todos a saltar e a pular de entusiasmo por causa da Groenlândia. E eu tenho que te dizer honestamente, se você é um cidadão americano e está feliz com o presidente tomando a Groenlândia, você não é um cidadão americano muito bom. Você não é muito patriota, porque isso não é sobre patriotismo. Bem, sabe, eu fui muitas vezes criticado por ser crítico dos alemães dos anos 30. Sinto que eles ficaram de lado e não fizeram nada enquanto Adolf Hitler subia ao poder. E Adolf Hitler, sabe, foi uma ascensão gradual ao poder, à medida que ele gradualmente assumia poderes. Nós temos hoje um presidente que acredita que pode invadir e ocupar cidades americanas, que seus guerreiros do ICE, seu exército do ICE, operam acima de qualquer outra lei, e que bandidos de coturno podem, você sabe, cometer crimes e não serem responsabilizados por isso. Temos uma força policial militarizada que sabe, novamente, eles encaram, quando saem para patrulhar todas as manhãs, é como se vissem que estão patrulhando o território inimigo. Como podem os Estados Unidos da América ser território inimigo para um policial americano? E, no entanto, esta é a mentalidade que temos. Temos um presidente que diz que o direito internacional não importa. Ele invadiu um país, ele sequestrou um líder, ele travou uma guerra ilegal de agressão contra outras nações, ele tentou assassinar o líder de uma nação com o maior número de armas nucleares no mundo. Somos uma nação que perdeu completamente o rumo de quem somos e o que somos. Bem, sabe, vivemos num mundo diferente dos nossos pais fundadores e sei, sabe, que havia avisos sobre não saiam em busca de inimigos e tudo mais, mas George Washington e companhia não tiveram de lutar na Segunda Guerra Mundial. Nós sim, e ajudamos a derrotar o Japão Imperial e a Alemanha fascista. Bem, sabe, a União Soviética, claro, desempenhou um papel enorme em ambos. O mesmo aconteceu com os nossos outros aliados. Mas nós éramos os líderes de uma grande coalizão que conseguiu derrotar essas duas forças inimigas. Os Estados Unidos da América, hoje em dia, estão muito mais intimamente alinhados com as ações e a ideologia das entidades fascistas que nós derrotamos do que com a própria nação que as conseguiu derrotar. Isto deveria chocar os americanos. Estamos a tornar-nos os bons alemães, que assistiram e nada fizeram enquanto o seu país se tornava o mais horrível da história do mundo. Então, quando Dmitry Peskov diz que Donald Trump vai fazer história, acreditem em mim, não é o tipo de história com que se querem alinhar. Concordando em essência com o que você havia dito, mas a sua maneira cômica inimitável. Apenas para terminar esta sessão muito séria com uma nota leve. Nosso amigo em comum, o George Galloway. Chris, por favor, toque a faixa número 12. Ele não consegue se juntar aos membros mais belicosos da OTAN. Isso, é claro, é algo relativo. Os franceses enviaram 15 soldados. Os alemães também enviaram 15 soldados. E depois os retiraram muito rapidamente. Os britânicos, por sua vez, enviaram apenas um soldado. Isso mesmo, apenas um único soldado. Eles não podem se juntar aos europeus mais aguerridos, porque a Grã-Bretanha é, de facto, um país ocupado pelos americanos. E nós estamos ocupados por bases militares americanas. São chamadas bases da Força Aérea Real, mas você não encontrará o rei sendo saudado nelas. Por toda a minha vida, nos disseram que os russos estavam vindo. Os russos estavam prestes a invadir a Europa e tivemos que gastar uma fortuna em equipamento militar, tínhamos que possuir armas nucleares porque os russos estavam vindo.
E, afinal de contas, são os americanos que estão a chegar. E os russos não demonstram qualquer tipo de interesse neste assunto. É de tal forma ridículo que faria um cavalo rir. Isso certamente me fez dar gargalhadas. Não, eu adoro George Galloway. Ele tem um senso de humor que é inigualável e ele é tão articulado quanto o dia é longo. Eu fico frequentemente intimidado quando tenho conversas com ele, porque eu me pego quando ele termina de falar e espera que eu diga algo, dizendo, cara, eu não consigo superar isso. Quer dizer, o quê? Eu não consigo igualar o que você acabou de dizer, é brilhante. Então, mas ele está certo. Quer dizer, nós estamos numa situação tipo Alice no País das Maravilhas, neste exato momento, onde estamos literalmente a perseguir, sabe, o coelho pela toca do coelho e entrando num mundo de fantasia, de, sabe, horror e sabe, onde as leis da natureza simplesmente já não se aplicam sabe, talvez seja apenas porque sou um boomer. Eu sou muitas vezes criticado, sabe, com a frase, você é um boomer. Sim, sou mesmo, e tenho muito orgulho disso. Sabe, 64 anos nesta terra e eu não trocaria nenhum desses anos por nada, por causa da experiência valiosa adquirida em cada um deles. Mas, sabe, isso significa que eu venho de muito longe, e a América que eu conheci quando criança, e que conheci crescendo, e que conheci como jovem adulto, essa América já não existe mais, e isso não é bom. Scott Ritter, muitíssimo obrigado, meu querido amigo. Agradeço a sua honestidade intelectual, a sua coragem pessoal e a sua paixão. E eu também me sinto intimidado pelo George, porque ele é tão engraçado, tão eloquente e tão destemido, tudo ao mesmo tempo. Bem, o passado... E a minha esposa me disse sobre a paixão, ela disse, sabe, especialmente depois desta recente exclusão bancária, ela disse,